Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje o curso O Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela AEPET, junto com a ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a quarta aula com o professor Luiz Gonzaga Beluso sobre o tema A Formação do Capitalismo Americano e o Sistema Financeiro. Obrigado. Bom, na verdade, o título da palestra é sobre a formação e o desenvolvimento do poder financeiro nos Estados Unidos, mas eu vou fazer uma abordagem um pouco mais ampla para situar a economia americana no âmbito do desenvolvimento capitalista a partir da independência. Os Estados Unidos nunca foram rigorosamente uma economia periférica, né? Tal como foram o Brasil e os outros países latino-americanos. A economia americana, já no período colonial, né, a despeito dos conflitos entre os autóctones, ou os que colonizavam os Estados Unidos e a Inglaterra, a economia americana foi, num certo sentido, pelo menos naquela faixa da Nova Inglaterra, uma espécie da extensão da economia inglesa. Isso se dá por conta da forma como foi ocupada a Nova Inglaterra. Ou seja, a colonização fundada na pequena propriedade, né, o que permitiu um grau de mercantilização da economia não observável de desenvolvimento das relações mercantis na economia americana, não observável nas outras regiões de expansão do capitalismo, né? E isso tem como produto, logo depois da independência, no surgimento, e a expressão disso é o surgimento precoce de um sistema bancário e financeiro nacional. O primeiro banco comercial americano surge no final da década de 90 do século XVIII, portanto, logo depois da independência. E o aparecimento desses bancos locais, ou seja, bancos americanos nacionais, é que permite com que o capitalismo americano tenha tido um desenvolvimento quase que autônomo em relação à Inglaterra. Eu digo quase que autônomo porque ela parte de uma base de pequena propriedade, né, e de relações mercantis, né, que permitem o surgimento precoce de um sistema financeiro. Então, nós temos uma influência recíproca. Por um lado, o fato de que a economia é precocemente monetizada, né, ao contrário das outras economias coloniais, em que o grau de monetização, o grau de troca fundada no dinheiro, é muito escasso, né, se restringe quase que exclusivamente aos centros em que se estabelece a relação com a metrópole. No caso da economia americana, não. No caso da economia americana,
o grau de monetização e o desenvolvimento, portanto, do sistema bancário, né, que é um agente desse processo de monetização, se dá com grande rapidez e se desenvolve intensamente logo depois da independência. Isso, eu digo, dá uma certa autonomia ao desenvolvimento econômico e, posteriormente, industrial americano. Durante toda a primeira metade, antes da Guerra de Secessão, durante toda a primeira metade dos anos do século XIX, né, portanto, até mais ou menos 1960, os Estados Unidos conseguem desenvolver um sistema bancário e financeiro sem nenhuma semelhança com aquilo que ocorre em outras regiões da periferia do capitalismo, né? Por isso que eu disse que os Estados Unidos não foram rigorosamente uma economia periférica, né? Não tiveram as características da economia periférica. Aí alguém pode perguntar, bom, e o sul dos Estados Unidos? Não, o sul dos Estados Unidos, né, que era, na verdade, uma economia exportadora parecida, ou colonial, parecida com as economias latino-americanas, era uma espécie de complemento, né, da economia mercantil capitalista que vai surgindo no norte e que acaba se tornando dominante ao longo do século XIX. Então, a relação que a economia americana teve com a metrópole é uma relação muito peculiar, né, de rivalidade e, ao mesmo tempo, de grande complementariedade. Eu vou explicar que a Inglaterra, na verdade, como centro hegemônico e a primeira economia industrial do mundo, né, ela mantém uma relação com os Estados Unidos e com a Europa, né, na divisão internacional do trabalho, que é inteiramente distinta da relação que centro-periferia apresentado pelos países como o Brasil, a Argentina. Então, na verdade, a industrialização americana se dá concomitantemente ao desenvolvimento, ao avanço industrial inglês. Por que se dá concomitantemente ao avanço industrial inglês? Porque exatamente a proposta, digamos, de desenvolvimento da Inglaterra supunha, na verdade, a extensão das relações industriais e mercantis inglesas para fora da Inglaterra. A Inglaterra era uma economia que tinha, na verdade, uma vocação para a extroversão enorme. E essa vocação para a extroversão, ela se manifesta, sobretudo, né, a partir da segunda metade do século XIX, pela sua capacidade de exportar, né, o seu setor de bens de capital, né? Não é compreensível a industrialização do continente europeu, sobretudo a alemã, a belga e a americana, sem se compreender as inter-relações entre a economia inglesa e essas economias que tinham já um grau de mercantilização, um grau de relações mercantis mais desenvolvido. Então, essa, digamos, expansão industrial e mercantil inglesa é que permitiu ao capitalismo americano adquirir essas especificidades que marcaram o seu desenvolvimento ao longo do século XIX. Quais são essas especificidades? A primeira delas é a capacidade de desenvolver. A primeira delas é a capacidade de desenvolver
do ponto de vista tecnológico, de avançar do ponto de vista tecnológico, não é? Graças, sobretudo, a dois setores especialmente, dada a natureza do expansionismo interno americano, né? A indústria de armas e a indústria de máquinas de costura, né? Porque na raiz, por exemplo, da linha de montagem está a indústria de armas, né? É da indústria de armas que nasce a indústria, a linha de montagem, né? É ela, na verdade, que informa o desenvolvimento tecnológico posterior americano, né? Eu falo da máquina de costura porque é ela que permite o desenvolvimento, né? Da máquina de costura e da conservação, de alimentos, né? Esses três elementos são importantes para explicar a forma como se desenvolve o mercado interno americano, né? Porque isso parte de dentro da unidade agrícola familiar e se desenvolve cada vez mais como uma atividade organizada industrial. Então, a indústria americana, né, ela depende, em boa medida, da industrialização inglesa, mas ela desenvolve autonomamente as suas formas de organização e de avanço tecnológico que, na verdade, a diferenciam da economia inglesa e que a transformam no final do século XIX, já no final do século XIX, na maior economia industrial do mundo. E isso tem a ver também com o papel das instituições financeiras americanas, né? É fundamental se entender o desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento da indústria americana por conta do formidável desenvolvimento do seu sistema financeiro, do seu sistema bancário, inicialmente, né? Porque esse sistema bancário era visto pelos americanos e pelo Estado americano, pelo Tesouro americano, né, como um instrumento importante do desenvolvimento industrial. Isso é uma característica que sempre marcou a economia americana e os debates que eram levados a cabo, né, dentro dos Estados Unidos a respeito do seu desenvolvimento. Então, não só a existência dos bancos permitia a expansão da monetização da economia, ou seja, das trocas intermediadas por dinheiro, como, na verdade, precocemente a economia americana desenvolve um sistema de crédito muito mais avançado do que aquele que a própria Inglaterra tinha, né? E era um sistema de crédito totalmente desregulado, ou seja, era um sistema chamado de free banking, né, em que os bancos, né, operavam sob licença do Tesouro americano, mas operavam com uma regulamentação mínima, o que dava a esse sistema uma enorme elasticidade. Por um lado, você tinha surtos de expansão de crédito muito rápidos, né, muito violentos, portanto, não é novidade nenhuma nos Estados Unidos o aparecimento de bolhas. Isso foi bolhas como hoje você tem no mercado imobiliário, ou como você teve no mercado de ações recentemente, né? Isso é uma característica essencial do sistema financeiro americano, né? Que ele sempre operou com um grau que hoje a gente chama de alavancagem muito alto, né? Isso tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Quais são as vantagens? As vantagens é que, diferentemente, digamos, do sistema bancário e financeiro inglês, que estava especializado no financiamento do comércio exterior, né? Ao longo do século XIX, o sistema financeiro e bancário inglês foi se especializando cada vez mais no financiamento do comércio exterior inglês. E, em certa medida, ele foi responsável também pelo desenvolvimento dos países retardatários, como a Alemanha, Estados Unidos, a Bélgica, a França, né? Que, na verdade, se expandiram à sombra da articulação produtiva e financeira proposta pela Inglaterra. Qual é a diferença específica dos Estados Unidos? Além dessa economia ter essa base mercantil fundada na pequena propriedade, né? Ter um setor exportador
típico de economia periférica, não é? Essa combinação é uma combinação muito, muito dinâmica, né? O sistema bancário e financeiro, com a sua capacidade de alavancar crédito, é que permite que a indústria vá ganhando escala, né? Que ela vai partindo da indústria doméstica para a pequena e média indústria, para a grande indústria e para a indústria, digamos, concentrada. E isso se acentua muito depois da Guerra de Secessão. Mas, na verdade, para o bem e para o mal, tanto na expansão quanto na crise, né, é a crise que provoca a concentração da propriedade e a centralização do capital, que promove o surgimento da grande empresa, né? Nós não podemos esquecer que, logo depois da Guerra de Secessão, não é, o processo de concentração da propriedade e de centralização do capital se transforma numa coisa brutal e generalizada. Todo mundo já ouviu falar, todos aqui certamente já ouviram falar dos barões ladrões, né? Os barões ladrões, na verdade, na segunda metade, depois da Guerra de Secessão, se transformaram, na verdade, nos grandes agentes desse processo de centralização, de concentração da propriedade e centralização do capital, né? E isso se acelera à medida em que, também o sistema financeiro vai se tornando cada vez mais concentrado, né? Nos grandes bancos nacionais, porque o sistema americano, os grandes bancos nacionais, os bancos regionais e os bancos locais, né? É um sistema piramidal, digamos assim. Hoje em dia, ou até recentemente, os bancos nacionais eram chamados money center banks, porque eram os bancos através dos quais o Tesouro americano operava. Eu digo Tesouro porque os Estados Unidos só vieram a ter um banco central em 1913, né? Depois da crise de 1907, em que, na verdade, o sistema americano, financeiro americano, entrou numa situação de periclitação muito difícil. Mas o que eu quero dizer é que as crises, os surtos de expansão e de crise da economia americana, né, se sucederam ao longo do final do século XIX para início do século XX com grande intensidade. Então, nós tivemos uma crise em 1873, uma crise em 1884, uma crise em 1890, uma crise em 1893 e uma crise em 1907. E, em todos esses momentos, a crise foi rapidamente absorvida pelo sistema econômico e serviu como instrumento de concentração e de centralização do capital. Então, os Estados Unidos ingressam no século XX, eles ingressam no século XX já com uma estrutura industrial e empresarial muito distinta daquela que surge do desenvolvimento proposto pela Revolução Industrial Inglesa. Já é uma estrutura concentrada de grande empresa, né, e de articulação entre a empresa produtiva e o sistema financeiro, né? Tanto que, no começo do século XX, um inglês chamado Hobson escreve um livro chamado Modern Capitalism, para explicar a especificidade do capitalismo americano, a particularidade do capitalismo americano, que é fundado na articulação entre a finança, a grande finança, e a empresa produtiva, né? E isso é uma absoluta novidade, né? Só comparável ao que aconteceu na Alemanha, mas como a aula sobre a Alemanha eu vou deixar, a gente pode deixar para discutir isso numa outra ocasião, né? Mas essa forma de articulação entre a finança e a indústria nasce nos Estados Unidos, né? E o Hobson mostra claramente o seguinte, que
a feição, se nós vamos ler o Robson, nós vamos ver que nós vamos identificar vários traços do capitalismo financeiro moderno já no capitalismo americano do final do século XIX, começo do século XX. Né? O processo de centralização, de expropriação dos pequenos proprietários, de centralização do controle das empresas, né? O surgimento dos trusts, né? Naquela época se chamava dos trusts americanos, né? Deu origem, foi tão intenso no final do século XIX, começo do XX, que deu origem à reação chamada populista, né? Que marcou a sociedade americana, né? Na rebelião contra o Big Business. Né? O que era? Na verdade, era a massa de expropriados que foram se transformar em assalariados ou em profissionais liberais, que se colocou contra o poder da grande empresa. Contra o poder da grande empresa e a influência da grande empresa no Estado americano. Porque, para a gente entender isso, a gente precisa entender que o Estado americano sempre foi cúmplice, foi parceiro desse processo. O Estado americano, eu digo sempre, é um Estado plutocrático. Por quê? Porque, na verdade, ele sempre permitiu que os interesses estivessem empenhados diretamente na gestão do Estado americano. Nós estamos acostumados a dizer que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, e eu digo sempre que é a maior plutocracia do mundo. Porque, na verdade, se você olhar, a exceção de 2 períodos dessa era progressiva, em que houve uma reação da sociedade contra o poder da grande empresa, do big business, do grande banco, né? Se você for olhar, fazendo a exceção do período do New Deal, né? Em que, na verdade, o Roosevelt, por conta da Grande Depressão e da reação da sociedade contra, né, os efeitos da crise, o Roosevelt foi capaz de enfrentar os interesses e, assim mesmo, perdeu várias vezes, né? O resto da história americana é a história de um regime plutocrático. Formalmente, o povo vai lá, vota e tal, mas o poder real é exercido, né, hoje em dia, diretamente pelos interesses do petróleo. Vocês estão pelos interesses do petróleo, da finança americana, né, de Wall Street. Né? Robert Rubin. Quem era Robert Rubin? Robert Rubin é um homem da Goldman Sachs. Foi o quê? Secretário do Tesouro americano. Lá eles não brincam em serviço. O cara é do mercado financeiro e é secretário do Tesouro. Não é? E ninguém acha ruim. Não há essa dúvida de se deve ser ou não. Mas não há dúvida nenhuma que deve ser. Não é? Então, eu falava do século XIX, do começo do século XX, né? E o Federal Reserve americano, ele nasce, eu disse, como uma decorrência da crise de 1907. A crise de 1907 foi uma crise completamente administrada pelo Banco Morgan. O Morgan administrou a crise de 1907, foi a partir da experiência do Morgan que montou um sistema de clearing e de emprestador de última instância, que surge o clamor para que nasça o Banco Central Americano, que nasce em 1913, no governo do Wilson. E o que diz o Wilson? Porque as coisas, às vezes, não são tão... O que diz o Wilson no discurso de formação do Federal Reserve? Ele diz o seguinte: este banco foi criado para permitir, eu vou resumir, para permitir a democratização do crédito. Ou seja, para permitir que tanto o grande quanto o pequeno empresário tenham acesso ao crédito. Né? E, de fato, a crise de 1907 já revelava o quê? Revelava que aquele grau de concentração, aquele grau de centralização do poder financeiro na mão de poucos, né, já estava se tornando inconveniente para
para a economia americana e para o seu grau de desenvolvimento, né? Então, quase que surge como resultado do conflito entre o chamada era progressiva, os populistas da era progressiva e as exigências de transformação do sistema bancário americano. Bom, mas é exatamente sobre a égide do Banco Central, do Federal Reserve, que o grande capital financeiro americano começa a ensaiar os seus passos de internacionalização na década depois da Primeira Guerra Mundial, né? Porque no período em que predominava Londres como a praça financeira mais importante do mundo, né, a praça mais importante, né, de movimentação financeira da Inglaterra, além da Índia, que na verdade funcionava como provedora de depósitos na Praça de Londres e que ajudava a estabilizar a Libra e, portanto, facilitava a gestão da política monetária inglesa, né? O maior demandante de recursos da Praça de Londres eram os Estados Unidos, durante o período do plantio e da colheita, né? Então, você tinha uma sazonalidade na taxa de juros do Banco da Inglaterra por conta, às vezes, da demanda de recursos por parte dos Estados Unidos, que eram, na verdade, os grandes exportadores agrícolas do mundo, sempre foram. Exportadores agrícolas, industriais. Os Estados Unidos têm essa característica. Eles são uma economia que desenvolveu simultaneamente a sua capacidade agrícola, industrial e de serviços, sobretudo de serviços financeiros, né? Então, havia uma sazonalidade. E isso era administrado pela Praça de Nova York. Então, Nova York era um centro financeiro, né, provavelmente mais importante entre os chamados países emergentes daquela época, né? Que todas as outras praças financeiras, né, não tinham nem de longe qualquer semelhança com a importância de Nova York, né? Eu estou falando, tirando Paris, né, e Berlim, que eram outras praças importantes do final do século XIX, começo do século XX, a praça financeira mais importante era Nova York, como uma correia de transmissão da finança inglesa. O que ocorre depois da Primeira Guerra Mundial é que Nova York vai se tornando progressivamente, né, com a crise sofrida pelo sistema financeiro inglês entre 13 e 14, Nova York vai se transformando, e o sistema bancário americano, o sistema financeiro americano, vai se transformando progressivamente no sistema financeiro mais importante, né? Isso já é visível nos anos 20. Né? Nos anos 20, já o sistema bancário americano é o sistema mais importante, né? É o sistema mais internacionalizado. Então, a crise de 29, na sua dimensão nacional e internacional, já é produto do gigantismo e do desenvolvimento do sistema bancário e financeiro, da predominância do sistema bancário e financeiro americano, né? Quem promove a estabilização da Alemanha em 23 e da França, e do marco alemão em 23 e da França em 26, né, é o Banco Morgan. Quem é que faz os empréstimos de estabilização para que a Alemanha volte ao padrão ouro? É o Banco Morgan, é o chamado Plano Dawes, né, que, na verdade, dá o dinheiro suficiente, externo suficiente, para que o marco se estabilize. Assim como em 26,
né, a estabilização francesa é feita a partir de um empréstimo do Banco Morgan, né? E não só isso, o primeiro ciclo de financiamento externo, capitaneado por bancos americanos, né, se dá entre 24, 25 e 28. Quem entrou nessa história é a Alemanha, que tinha recém-estabilizado a sua moeda, né, a Itália, e alguns países latino-americanos, como o Brasil e a Argentina. Na crise de 29, na explicação da crise de 29, na sua profundidade, ela não tem a ver apenas com o fato de que os bancos americanos fizeram o que sempre fizeram, ou seja, emprestar call money, ou seja, dinheiro de curto prazo, para alavancar a posição na Bolsa de Valores, né? Coisa que depois foi proibida pela lei americana chamada Glass-Steagall Act. Mas durante os anos 20, eles fizeram isso, né? Alavancaram posição na Bolsa de Valores, ou seja, emprestaram dinheiro para que o cara entrasse apenas com a parte do capital, o resto era emprestado. Mas eles fizeram mais que isso. Eles fizeram um ciclo de endividamento na Alemanha, em outros países na Europa e na América Latina, no Brasil e na Argentina, né? E uma das razões da profundidade da crise bancária nos Estados Unidos, né, está no fato de que, na crise, o Brasil e a Argentina tiveram que... Tanto que a crise começa em 29, mas o seu ponto mais baixo é em 33. Por quê? Porque, na verdade, teve que transcorrer um período até que os países que tinham se endividado, inclusive a Alemanha, né, que a Alemanha também declarou uma moratória não só nas reparações de guerra, mas declarou uma moratória também em relação aos créditos que tinha tomado nos anos 20. Né? Assim como o Brasil e a Argentina, né? O Brasil também teve que renegociar a dívida, porque vocês sabem que o preço do café caiu 60%, e o Brasil ficou sem nenhuma capacidade de pagamento, né? E isso repercutiu em cima do sistema bancário americano, né? E provocou a quebra de 5 mil bancos. Quando o Roosevelt assumiu em 1933, né, ele teve que decretar um feriado bancário. Por quê? Porque o sistema bancário o sistema bancário e financeiro americano estava totalmente destruído pela crise, né? Teve várias corridas bancárias, né? E o Roosevelt, entre as suas façanhas, teve que criar a chamada Corporação de Reconstrução Financeira, né, que foi uma forma de usar o Estado para salvar o sistema bancário americano. O que ele fez? Usou o Estado americano para salvar o sistema bancário. E, ao mesmo tempo, né, eles estabeleceram uma legislação que praticamente durou até o final da década de 90, o chamado Glass-Steagall Act. O Glass-Steagall Act é uma legislação prudencial, né, que, em primeiro lugar, separava as funções dos vários agentes do sistema financeiro, né? Banco comercial não podia se envolver com o mercado de ações, nem com o mercado imobiliário, para evitar que o crédito fosse usado para especulação, né? O sistema de empréstimos imobiliários, né, foi separado, é um sistema de poupança, saving and loans, né? E os bancos de investimento eram encarregados de fazer as operações de emissão de ações, de negociação de ativos, etc. Então, separaram as funções. E o Brasil, em 1965, copiou quase que literalmente o sistema financeiro americano, né? Na reforma financeira de 65, o Brasil praticamente copiou, né? Qual foi a importância, na verdade, desse gesto, coisa que poucas vezes é sublinhada na discussão sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos, sobre a visão
que os New Dealers, que o Roosevelt e sua gente tinham do sistema financeiro. Né? Hoje em dia se fala muito em liberalização financeira, etc. Na verdade, o movimento que o Roosevelt fez foi ao contrário. Foi um movimento de repressão financeira, de controle do sistema financeiro. E muito pouca gente sabe que nos anos 30, coisa que durou até os anos 60, ele estabeleceu o teto para a taxa de juros. É o chamado regulamento Q. Ou seja, ele regulamentou, aliás, isso aconteceu no mundo inteiro, entre os anos 30 e o começo dos anos 70, todos os sistemas financeiros eram regulamentados. Ou seja, a lição aprendida na crise de 29 e na Grande Depressão era que não se devia permitir com que o sistema financeiro operasse de forma desregulamentada, sem... no caso do Roosevelt, você chegou, em alguns momentos, em muitos momentos, a dirigir o crédito. Assim como na Europa também, você chegou a dirigir o crédito, estabelecer controles administrativos e quantitativos para o crédito. É curioso que esse tipo de memória, né, se apague rapidamente. Eu vejo hoje os analistas americanos falarem do sistema financeiro bancário chinês, por exemplo, que eles dizem que não vai dar certo porque ali tem crédito dirigido. É o contrário, está dando certo porque ali tem crédito dirigido. Eles dirigem o crédito para o investimento produtivo, né? Senão seria impossível a China sustentar uma taxa de investimento de 45% do PIB. Né? Mas, então, voltando aos Estados Unidos dos anos 50 e dos anos 30, né, do período do New Deal, né, isso marcou profundamente o papel dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Eu esqueci de mencionar, coisa que não deveria, que as duas guerras foram muito importantes para o desenvolvimento da economia americana. Muito importantes. Na verdade, nas duas guerras, eu não preciso dizer para vocês, vocês devem saber, que as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, foram as primeiras guerras totais que o mundo presenciou, né, e protagonizou. O que significa guerras totais? Significa que, na verdade, essas guerras, dada a sua característica tecnológica, elas exigiram a mobilização de todo o aparato produtivo da sociedade. Não é só que você mobilizou os soldados para lutarem no front, você mobilizou dentro das sociedades, né, os trabalhadores para produzirem os armamentos. Quer dizer, a guerra tecnológica surge no século XX e ela envolve todo o potencial produtivo da sociedade. E, no caso dos Estados Unidos, essa característica da guerra ajudou muito a desenvolver a sua capacidade industrial, né, com o surgimento de novos setores, com a pesquisa tecnológica voltada para a guerra, que, na verdade, deu frutos depois, no período posterior. Né. A diferença entre a Primeira e a Segunda Guerra é que, na Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, a desmobilização produtiva do esforço bélico para a indústria civil foi completa. Né? Aliás, é uma coisa curiosa, é que no final da Primeira Guerra, a ansiedade para desmobilizar, para desmontar os controles, né? Porque a economia foi praticamente socializada. Né? Você tinha controle de preços. O War Board, o board de mobilização para a guerra controlava todas as quantidades de matérias-primas, etc. E eles desmobilizaram rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, né, todo aquele esforço de guerra permaneceu sob a forma do complexo industrial militar, que já em 52 foi apontado com Eisenhower como um centro, um foco de interesses importante, surgido dentro do Eisenhower, né, que era general, disse, olha, a democracia americana tem alguns problemas, entre esses o fato de que você tem um conjunto de interesses que hoje
é importante na definição das políticas estratégicas e econômicas nos Estados Unidos, né? Esse setor, hoje em dia, mobiliza diretamente cerca de 600 bilhões de dólares. Se você tirar esse setor de dentro da economia americana, né, provavelmente você vai, porque ele está articulado por dentro hoje, né? Vou explicar melhor, né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo durante a Segunda, você transformou as fábricas de geladeira em fábricas de tanques. Você transformou as fábricas de automóveis em fábricas de tanques e as fábricas de geladeiras em fábricas de metralhadoras, né? O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo por conta da Guerra Fria, que você cria um setor militar permanente dentro da indústria americana, né, que faz parte do dinamismo e do funcionamento dessa economia. Então, não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade, né, porque ela está entranhada por dentro, e não só entranhada por dentro, boa parte da pesquisa tecnológica americana depende do seu setor militar espacial, né? E eu contar uma curiosidade aqui. Quando eu fui à União Soviética em 89, fui visitar o setor militar, os engenheiros e os físicos, eu era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, os engenheiros e os físicos me disseram o seguinte: o nosso grande problema é que nós não conseguimos transferir a pesquisa militar, como os americanos fazem, para o setor civil. Um deles me disse isso, que a dificuldade era, na verdade, dissolver o cordão sanitário que impedia que a pesquisa passasse, né? Nos Estados Unidos, claramente, né, há uma articulação virtuosa, digamos assim, entre o setor militar e espacial e a economia civil. E mais que isso, recentemente, né, a liberalização financeira permitiu com que você concentrasse e centralizasse capital nesse setor, né? Então, é um setor não só que tem uma articulação muito profunda dentro da economia americana, como tem também, né, um grau de capacidade de investimento e de relação com o Estado americano por dentro, de relação com o gasto público, não é? É muito importante. Então, você tem praticamente na economia americana a presença de um chamado keynesianismo militar, né, ou keynesianismo de guerra, né, que está entranhado por dentro da economia. Está entranhado por dentro da economia. Bom, durante o período do pós-guerra, né, eu disse que o projeto americano do pós-guerra, econômico e político, tem muito a ver, né, na sua concepção original com a experiência do New Deal, né, e tem muito a ver com a experiência do New Deal, no sentido de que, ao contrário do final da Primeira Guerra, em que, né, as administrações republicanas entendiam ou bloquearam, digamos, a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, né, no pós-guerra, a proposta das Nações Unidas e das instituições multilaterais nascem dos Estados Unidos, né? Nascem da ideia rooseveltiana. Então, eu sempre me implico um pouco com as visões maniqueístas a respeito de como isso foi construído, né? É claro que os Estados Unidos tinham uma visão, digamos,
iluminada pela experiência do final da Primeira Guerra, né, de como tratar a sua posição hegemônica, como projetar a sua posição hegemônica. Né? E eles sabiam que, na verdade, não era possível mais, né, recuar, que é uma outra questão complicada, para a posição isolacionista. Né? Esse negócio do isolacionismo, eu acho, não sei se o Zé Luiz discutiu aqui, né, esse problema do isolacionismo americano, mas não se trata exatamente de uma atitude negativa, senão de uma atitude positiva, né, no caso da Primeira Guerra Mundial, de, na verdade, tirar o tapete da Inglaterra enquanto potência hegemônica. Né? Não tinha a ver com, na verdade, uma atitude de deixa para lá. Não, é tirar o tapete liquidar com o que restava da hegemonia americana, inglesa, coisa que eles só conseguiram depois da Segunda Guerra Mundial. E a visão que eles tinham do exercício da sua hegemonia, né, era uma visão, digamos, entre aspas, benigna, que foi se deteriorando a partir da Segunda Guerra, a partir da Guerra Fria. Né? Isso logo de cara, logo no começo dos anos 50, isso começou a se deteriorar. Mas a visão original do Roosevelt era uma visão imperial, porém benigna, de organizar o mundo de acordo com seus interesses, sim, né? Mas sabendo, por exemplo, que eles não podiam permitir que a Europa entrasse numa espiral de conflito, como entrou depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que eles criaram o Plano Marshall, né, que não era uma coisa benevolente, muito ao contrário, né, porque eles saíram da Segunda Guerra sabendo que corriam o risco de uma recessão. Então, a reconstrução da Europa funcionou para eles como um seguro contra a recessão, porque, no fundo, na medida em que eles financiavam a reconstrução europeia, eles também geravam demanda para o seu parque industrial ampliado durante a Segunda Guerra Mundial. Havia muito clara essa visão deles, que não seria suficiente a demanda interna para sustentar a expansão da economia logo depois da Segunda Guerra. Até porque eles tinham a experiência da primeira, que eles tiveram que fazer uma recessão logo depois dessa, a recessão de 19 e 20. Não foi por benemerência, foi por interesse e por esclarecimento. Né? A partir da experiência da Primeira Guerra, eles financiaram a reconstrução da Europa. E, ademais, eles sabiam, e ficou cada vez mais claro, que havia a ameaça da União Soviética, que foi uma coisa decisiva para eles, durante muito tempo, manterem esse tipo de tolerância, por exemplo, em relação às políticas de desenvolvimento nacional. Né? Não só na Europa, eles permitiram o avanço do Estado do bem-estar, da interferência do Estado na economia, como permitiram, depois de uma tentativa muito rápida e mal sucedida no Japão, né, de desorganizar a estrutura produtiva japonesa, de tentar liberalizar a economia japonesa. Né? Logo depois, na Guerra da Coreia, eles voltaram atrás, falaram, deixa para lá, né, deixa o Japão ser como é, e abriram, como diz Zé Luiz, o desenvolvimento a convite, né? Abriram seu mercado para as economias que estavam sendo reconstruídas. Né? E isso foi muito importante para o desenvolvimento do sistema financeiro americano, né? Durante todos os anos 50. Apesar da repressão financeira, né, não há dúvida nenhuma que não havia nenhuma possibilidade, nenhum rival capaz de se comparar à importância dos bancos americanos, das suas grandes instituições financeiras. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles permitiram, com a repressão financeira, que se desenvolvessem, cada país desenvolvesse o seu sistema bancário nacional. Né? Os japoneses praticamente copiaram o Glass-Steagall Act.
copiaram, né? Com uma característica particular, é que eles permitiram a continuidade da relação entre o banco e a empresa, né? Você sabe que no Japão existe ainda, de forma cada vez mais tênue, o papel, a figura do main bank, do banco principal. O que é o banco principal? O banco principal, no fundo, é o elo entre a grande empresa japonesa, o banco comercial e o Banco do Japão. Porque o Banco do Japão, como é que promoveu o desenvolvimento japonês? Basicamente a partir de políticas de crédito que privilegiavam os setores que estavam sendo construídos. O Banco do Japão tinha uma política monetária que fundamentalmente era uma política de desenvolvimento industrial. Igualzinho ao Banco Central brasileiro, assim. Mais ou menos a mesma coisa, né? Eles tinham, na verdade, essa função de quase que de banco de fomento. Seria como se o Banco do Japão funcionasse como um banco de fomento através do sistema bancário privado, né? Eu não preciso falar que na Coreia, originariamente, nos anos 60, o sistema bancário era público e depois foi transferido para o chaebols, né? Isso mais recentemente, nos anos 80, e que o sistema chinês é público, fundamentalmente. O sistema bancário chinês é estatal. E isso foi a inspiração que os chineses obtiveram foi dos japoneses e dos coreanos. Então, os americanos deixaram, durante esse período, que os sistemas financeiros domésticos se desenvolvessem autonomamente, né? Até o projeto de liberalização financeira dos anos 70, que começa no final dos anos 70, se acentua nos anos 80 e ganha força na década de 90, né, até hoje, né? Ou seja, o que se assiste, na verdade, é uma progressiva liberalização e desregulamentação financeira patrocinada pelo sistema, pelo poder político americano, pelo seu sistema financeiro, né? A crise japonesa, por exemplo, a crise japonesa do começo dos anos 90, de 89 e 90, né, decorre em boa medida do fato de que os americanos praticamente empurraram para o Japão a liberalização financeira, né? Porque o Japão tinha controle de câmbio, né? Tinha controle de capitais, né? Tinha dura regulamentação financeira sob o comando do Banco do Japão, né? Quando você fez a abertura, você permitiu com que os bancos japoneses começassem a operar no mercado de ações, no mercado de imóveis, né? O que deu a bolha financeira e deu a crise. Assim na Coreia. A Coreia fez a liberalização de meados dos anos 80 para frente, né? E a Coreia tinha a mesma estrutura de financiamento da economia originária da economia japonesa, ou seja, os bancos comerciais financiavam o desenvolvimento industrial. Os americanos forçaram a barra para que eles liberalizassem, eles liberalizaram, e os bancos coreanos, nos anos 90, começaram a tomar crédito de curto prazo, mais barato, fora, para financiar a acumulação industrial japonesa. O que aconteceu? Deu uma crise bancária, porque a Coreia não tinha, na crise asiática, a Coreia não tinha problema de balanço de pagamentos. A Coreia tinha um problema de mismatch, de descasamento de moedas e de casamento de prazo. Foi isso que deu a crise coreana. Quais foram os países que escaparam da crise, que não tiveram problemas com a crise? 2 países, Taiwan e a China. Por quê? Porque mantiveram a repressão financeira, né? Então, ao longo do século XX, né, nós assistimos a um processo de
transformação do sistema financeiro, que, na verdade, é um processo que se dá, né, de uma forma muito específica, porque não é um movimento numa determinada direção. Você sai de um período de, digamos, liberal, que termina com a crise de 29, depois você tem 40 anos de repressão financeira, de controle de capitais, e você tem uma deconstrução desse sistema progressiva, né, que reconstitui, digamos, a ordem liberal financeira. Né? E as duas coisas foram feitas sob o comando americano. Né? Tanto a exceção, que é o período que vai do final dos 30, passando pela guerra, até os 70, como a deconstrução decorre, na verdade, da transformação quase que proposta ou imposta pelos Estados Unidos ao sistema financeiro internacional. Quem nasceu, se o cara que morreu nos anos 60 acordasse hoje, né, ele não ficaria sem compreender, por exemplo, como é que você permite outra vez que os bancos se envolvam no mercado de ações, ou que os países não tenham controle sobre seus fluxos cambiais. Né? Isso era inconcebível nos anos 50 e 60. Era a regra geral e era recomendado, foi posto nos estatutos do Fundo Monetário Internacional o direito de você fazer controle de capitais no momento que você tivesse uma crise financeira. Né? E isso tudo, esse desenvolvimento e essa volta às origens, né, com um capitalismo muito mais desenvolvido e muito mais espalhado, né, se dá sob o comando, sob a égide da hegemonia americana. Então, é isso que eu queria. Acho que já falei demais, né? Falei mais tempo do que devia.